Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Tá um pouco frio. Tá frio aí com vocês também? Nós passamos dias de frio, né? Mas é melhor do que aquele calorão forte, né? Com o frio a gente se agasalha e tudo bem. Mas eu agradeço a Deus pelo dom da vida, esse dom maravilhoso de viver. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me concede de fazer um vídeo de vez em quando, falando do amor de Deus, que eu gosto muito, é uma coisa que eu aprecio muito, é falar de Jesus. Gosto de ler bastante. Quando eu leio alguma coisa, eu fico pensando, puxa vida, eu preciso passar isso aqui para outras pessoas. Hoje eu estou lendo Oração pelos Doentes, do livro da Ciência do Bom Viver. Gente, maravilhoso. Então, lógico, não vou passar todo o capítulo, né? Mas gostaria de passar alguma coisa para vocês. Os conselhos que Deus nos dá através do Espírito de Profecia, né? Diz a Escritura que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. É orar sempre. E está lá em Lucas 18, verso 1. E há um tempo em que sintamos a necessidade de orar, não é isso? E é quando nos faltam as forças e a própria vida nos parece fugir. Tem momento que nós temos uma necessidade muito grande de orar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes estou trabalhando, eu largo o que estou fazendo e falei, eu preciso orar. E vou orar, né? Frequentemente, os que estão com saúde esquecem as maravilhosas misericórdias a eles demonstrado continuadamente, dia após dia, anos após ano. Rendem a Deus tributos de louvor por seus benefícios ao sobrevir doença. Porém, ele é lembrado, ao faltarem as forças humanas, as pessoas sentem a necessidade do auxílio divino. Quando está com a saúde, né? Aquele vigor da saúde, muitas vezes nós esquecemos de Deus, mas quando a doença vem, a gente lembra, não é isso? Então, ao faltar as forças humanas, as pessoas sentem a necessidade do auxílio divino. E nunca o nosso misericordioso Deus se afasta da alma que para Ele se volve com sinceridade e busca de auxílio. Ele é o nosso refúgio na enfermidade, assim como na saúde. É maravilhoso nós sabermos que nós temos um Deus que está sempre pronto a nos atender. Eu sou testemunha viva de que Deus já fez grandes coisas, né, grandes maravilhas na minha vida através do poder da oração. Mas o assunto hoje é falar sobre a oração pelos doentes, né? Eu li várias partes aqui do livro sobre esse capítulo da oração, né? E eu fiquei assim maravilhada de ver, olha, nele há bálsamo curativo para toda a doença. Vocês sabem que não existe, principalmente na medicina natural, doenças que não têm cura. Isso eu aprendi com muitos médicos e sou testemunha viva disso, entendeu? Então, não existe. E também, vamos sempre lembrar que Deus é o bálsamo. Toda vez que nós somos curados, lembre que foi Deus que nos curou. Toda vez que nós somos curados, foi Deus que nos curou. É o útil e o agradável. Se eu me ponho diante de Deus, em oração, pedindo cura, eu tenho que ter certeza que a minha vida está corretamente
sobre aquilo que eu estou pedindo. Deus não vai me curar se eu estou em desobediência em alguma coisa que eu estou fazendo prejudicando a minha saúde. E ele diz assim, que ele é o bálsamo curativo para toda doença, poder restaurador para toda enfermidade. Seus discípulos de nossos dias devem orar pelos doentes, tão verdadeiramente como os discípulos no passado oravam pelos doentes e os doentes eram curados. Não é? As curas seguirão, pois a oração da fé salvará o doente. É o que está escrito lá em Tiago 5, verso 15. Temos o poder do Espírito Santo, a calma, a certeza e a fé de que podemos reivindicar a promessa de Deus. Isso é coisa para pensar, não é isso? Se eu estou em harmonia, não é isso? Eu posso reivindicar as promessas de Deus, né? Então, se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados, que está lá em São Mateus 16, verso 18. É tão digna de fé como nos dias dos apóstolos. Ela apresenta o privilégio dos filhos de Deus. A nossa fé deve lançar mão de tudo quanto se encerra. Os servos de Cristo são o instrumento de sua operação. Por meio deles, ele deseja exercer o seu poder de curar. É nossa obra apresentar o enfermo e sofredor a Deus nos braços da fé. Devemos-lhes ensinar a crer no grande médico. Nosso dever. Como os filhos de Deus, quando alguém pede as nossas orações, nós devemos orar. Mas eu achei interessante um parágrafo que está aqui no livro. Isso me chamou muito a atenção, olha só. O Salvador deseja que animemos os enfermos e os desesperados, os aflitos que se apegarem à sua força, mediante a fé e a oração. Olha só, o quarto do doente pode transformar numa Betel. Betel é casa de Deus, não é isso? Por palavras e atos, os médicos e os enfermeiros podem dizer tão claramente que não possa ser mal compreendido. As pessoas que estão ali cuidando dos doentes, não é isso? Eles têm que explicar para os doentes certas coisas, certas normas, não é isso? Então diz assim: Deus está neste lugar. Devemos falar isso para o doente. Deus está neste lugar para salvar e não para destruir. Cristo deseja manifestar sua presença no quarto do doente, enchendo o coração dos médicos e do enfermeiro com doçura do seu amor. Isso aqui me chamou muita atenção. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de ter ir ao médico, entrar num consultório médico e o médico nos atender muito mal. Mas lógico, estamos falando aqui de um médico lá do mundo, um médico mundano. Mas agora vamos falar dos médicos cristãos, como que deve tratar a pessoa que está ali no leito de enfermidade. Deve estar ser tratada com carinho e com amor. Na vida deles deve se manifestar o poder de Deus. As enfermeiras que cuidam do doente devem cuidar deles com todo carinho. Isso aqui é interessante, sabe? Porque muitas vezes eu já vi isso, gente. A pessoa, o enfermo está ali no leito, a pessoa que cuida dele começa a reclamar: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu estou cansado, sabe? Você já imaginou para o doente ficar ouvindo isso? Olha, quando eu li isso daqui,
me chamou muita atenção. E vou mudar muito aspecto da minha vida quando eu vou visitar um doente, quando preciso falar com uma pessoa que está enferma, ou mesmo na nossa casa, principalmente na nossa casa. Não se esqueça que o quarto do doente deve ser transformado na casa de Deus. Ele tem que sentir a presença de Deus, né? Então disse: Cristo deseja manifestar sua presença no quarto do doente, enchendo o coração dos médicos e enfermeiros de doçura e de amor. Se a vida dos assistentes do enfermo é vivida de tal maneira que Jesus possa acompanhar ao leito do doente, e esse sobrevirá a convicção de que o compassivo Salvador está presente, e essa convicção por si só fará muito bem, tanto física quanto espiritualmente. Vocês perceberam? Jesus pode ir ao quarto do doente, acompanhar o médico, acompanhar o enfermeiro, acompanhar as pessoas que cuidam do doente. Se Cristo estiver na vida de nós que cuidamos dos doentes, então o doente ele vai ter certeza que Deus está presente e a sua fé vai aumentar, né? Então, essas coisas me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. Como devemos nos comportar? A minha vida tem que estar, que cuida de um doente, tem que estar corretamente diante de Deus. Eu tenho que passar para o doente uma confiança que Deus está presente e que Deus vai resolver o problema dele segundo a sua vontade. Esse é um dos conselhos nesse capítulo. Deus ouve a oração. Cristo disse: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus falou isso. Em outra passagem ele disse: se alguém me servir, meu Pai honrará, que está em João 12, verso 26. Se vivermos em harmonia com a sua palavra, toda a preciosa promessa dada por ele se cumprirá em nós. Né? E ele disse: somos indignos da sua misericórdia, mas ao nos entregarmos ao Senhor, ele nos recebe e ele operará em favor por intermédio daquele que o segue. Porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedir em meu nome será feito. Uma vez uma menina falou para mim assim: sabe, aquela oração que você orou por mim não resolveu nada, viu? Ela era uma adolescente, sabe? Eu falei: não. Eu falei: não. Aí eu citei para ela: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedires em meu nome será aceito. Não é isso? No entanto, é unicamente vivendo em obediência à sua palavra que podemos pedir o cumprimento da promessa que ele nos faz. Tá vendo? Se eu vivo, eu posso pedir que cumpra em mim essa promessa, né? O salmista diz assim: se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. O salmista disse. Está no Salmo 66 e o verso 18. Tá vendo? Olha só. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Se lhe prestarmos apenas uma obediência parcial com a metade do coração, suas promessas não se cumprirá em nós. Por isso que é muito bom quando nós estamos falando com o doente. Entende? Conversar com ele, falar para ele,
se ele não quer fazer confissão de pecado, ou se ele não quer pedir perdão a Deus por algum pecado que ele possa ter cometido, né? Precisamos, com o Espírito de Cristo em nossa vida, nós podemos fazer isso. Temos na palavra de Deus instruções relativas à oração especial pelo restabelecimento do doente, mas tal oração é um ato, olha só, é um ato soleníssimo e não devemos realizar sem atenta consideração. Em muitos casos de oração pela cura de um doente, o que se chama fé não é nada mais do que presunção. Tá vendo? Às vezes fala, eu tenho fé, não tem nada, ele é até presunçoso, né? Muitas pessoas chamam sobre si, isso aqui chama minha atenção também, olha. Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesma. Não tem vivido segundo as leis naturais ou princípios estrita de pureza. Outros têm desconsiderado as leis de saúde, os hábitos de comer e beber, vestir, trabalhar. Frequentemente a causa do enfraquecimento mental ou físico de alguma forma de vício. Se essas pessoas obtiverem a bênção da saúde, muitas delas continuariam a seguir o rumo da negligência e da transgressão das leis espirituais de Deus, raciocinando que se ele cura em resposta à oração, elas acham em liberdade de prosseguir em práticas nocivas, condescendentes, sem restrição, com apetite pervertido. Vocês entenderam, gente? Se Deus curar uma pessoa sem uma mudança de vida dela, ela vai se achar que Deus a cura e que ela possa continuar na vida dela, né? Daquele jeito, com os apetites pervertidos. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde dessa pessoa, estaria incentivando ela para o pecado. Então, quando nós vamos orar por o doente, temos que aconselhar ele a abandonar os erros, os vícios, os maus costumes, isso, os apetites desordenados, as comidas que não fazem bem para a saúde, né? E também levar o doente à confissão de pecados. Deve se tornar claro aos que desejam orações por seu restabelecimento que a violação da lei de Deus, quer natural, quer espiritual, é pecado e que o fim de receber as suas bênçãos, ele deve ser confessado e abandonado se ele quer receber a bênção, né? Porque a Bíblia diz confessar os nossos pecados uns aos outros. Eu não quero demorar muito, né? Porque o capítulo não é tão grande, mas, né? Olha, havendo os erros sido endireitados, podemos apresentar as necessidades do enfermo ao Senhor com fé tranquila, com seu Espírito nos indicar, que o seu Espírito nos indicar. Ele conhece cada indivíduo por nome e cuida de cada um, como se não houvesse na terra nenhum outro que houvesse dado seu bem-amado Filho. Deus cuida de nós como se nós fôssemos únicos e que não houvesse nenhum outro sobre a face da terra. Entende? É muito bonito isso aqui. Gente, é lindo o capítulo, mas estou pulando. Ao orar pelos doentes, devemos relembrar que não sabemos orar como convém, que está lá em Romanos 8, 26. Não sabemos se a bênção que desejamos será para o bem ou não. Portanto, nossas orações devem incluir esse pensamento. Senhor, Tu conheces todo o segredo da alma. Está familiarizado com essa pessoa. Jesus, o seu advogado, deu a vida por ela. Seu amor por ela é maior do que
possível ser o nosso. Se, portanto, para a tua glória e o bem dos aflitos, pedimos em nome de Jesus que sejam restituídas a sua saúde. Se não for da tua vontade, que se restaure, rogamos que a tua graça os conforte e a tua presença a sustenta e nos seus sofrimentos. Então, gente, a vida de oração é um relacionamento com Deus. Pessoas que costumam ir nas casas para orar pelos enfermos têm que ter uma vida irrepreensível de oração. Chegar sempre diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados e viver para que quando você caminha para a casa de um doente, ter a certeza que Deus está indo com você, né? Tomar cuidado, porque Isaías 59, no verso 2, ele disse que as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o rosto de vós, né? O seu rosto de vós. Então, gente, vamos aprender com essa lição de hoje. Jesus falou em São Mateus, no capítulo 6, versinho 5, quando orares, não faça como os hipócritas. Entende? Chega lá diante do doente, né, com aquela oração hipócrita. Sabe o que é a palavra hipocrisia? É ser ator. Um ator, ele representa o que ele não é. Entende? Então nós devemos chegar diante de Deus com sinceridade de coração e dizer: Senhor, você já deve ter orado em casa, porque você ia visitar um doente. Você já deve estar preparado, você deve estar certeza naquele quarto ali, né? Que você pode fazer, ajudar. Se o quarto não estiver limpinho, você ajuda a pessoa da casa, porque ela deve estar estressada, está com o doente ali. Então, deixe o quarto bem arrumadinho, bem higienizado, não é isso? Para que os anjos possam se sentir bem, ter o prazer de estar ali com o doente. E aí vocês oram a Deus. E que essa oração o doente possa sentir que realmente Deus está presente no quarto. É muito bom, né? A gente ter uma vida de oração. É muito bom ter uma vida de oração. Quando eu oro, eu falo com Deus. Eu peço a Deus, confesso a Ele os meus pecados. Quando eu oro, o Deus me atende. De alguma forma a resposta vem. Muitas vezes oramos muito tempo por um problema. Nós devemos orar a Deus pelos nossos pecados acariciados. Deus nos libertar dos nossos pecados acariciados. Aí nós vamos sentir bem. As nossas orações vão ter resposta maravilhosa. Lembre-se que se eu tiver... Uma vez eu veio almoçar aqui na minha casa o pastor Fabrício. E na conversa ele me disse: Deus não ouve a oração de uma pessoa que está em pecado. Porque se Deus a ouvisse e atender, ela não sente necessidade de mudar de vida. Isso faz muitos anos que eu ouvi isso do pastor Fabrício e guardei comigo. Realmente, nós temos tempo, cada dia temos que pôr diante do altar. Sabe, quando você chega diante de Deus, você tem que ter certeza que você entrou na sala do controle do universo. Deus está ali. Você entrou na sala de audiência de Deus.
e Ele vai te ouvir. Tem sempre essa certeza. Quando eu digo na minha oração, Pai nosso que estás no céu, eu já estou dentro da sala do Altíssimo. Que maravilha! Que maravilha! Então, que Deus abençoe vocês. E leiam o capítulo do livro da Ciência do Bom Viver sobre a oração pelo doente. Que aqui a gente não deu para falar tudo que tem nesse capítulo. Agora vocês vão ficar maravilhados. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor sabe que nós não somos perfeitos, porque vivemos num mundo de pecado. Precisamos sempre da ajuda do céu, mas ajuda-nos, Pai, a ser compassivos. Ajuda a sermos pessoas misericordiosas. E ao cuidarmos de algum doente, Pai, dá-nos o poder do céu para que Ele possa ver em nós a Tua presença. E que Teu Santo Espírito possa atuar na nossa vida, que nós possamos ajudar o doente a se recuperar. Salva-nos para o Teu Santo Reino, Pai. Não queremos ficar nesse mundo de miséria e de pecado. Mas enquanto estivermos aqui, queremos ter saúde. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia feliz e abençoado. Que Deus possa enriquecer a vida de vocês. E se precisarem de oração, é só escrever aí embaixo, que eu sempre apresento vocês diante de Deus em oração. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, que Deus esteja atuando na vida de vocês. E se tem alguém doente, confia que Deus pode te curar. Entra pelo caminho da obediência, ou pede a Deus que esclareça. Por que eu estou com esse mal? Faça um exame. Por que eu estou com essa doença? O que eu estou comendo que está fazendo mal? Ou uma doença mental? Ou um perdão que não foi dado? Deus vai ajudar vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?